Você sabe me dizer quais são os maiores desejos do ser humano? O primeiro é a riqueza, o segundo, prazeres sexuais e o terceiro é a comida. A comida é o que dá força para você perseguir os seus outros desejos e por conta disso ela nunca pode ser evitada completamente. Porém, aquele que permanece inabalável em seus esforços espirituais, e o que isso quer dizer? Ele não se deixa viciar ou se escravizar pelos 5 sentidos, vídeo sobre o tema no card. Ele pode elevar-se acima das circunstâncias do ambiente e se tornar senhor da sua própria vida, do seu próprio destino. Afinal, o indivíduo que quebra o atrevimento da luxúria e dos desejos corporais, ele permite que a sua alma se mescle completamente com o seu corpo. E hoje falaremos exatamente sobre isso. O ato de jejuar, ser uma conexão direta com o divino. E você deve estar se perguntando como, por quê, que eu faço, como assim, o que isso quer dizer? E é simples. Pois a escravidão espiritual ela se dá através de uma alimentação inadequada, já que a comida é a principal ação que une o corpo com a alma. Porque o corpo tem a necessidade de se nutrir, se alimentar através do alimento. Porém, a alma não necessita deste alimento físico. Exatamente ao contrário, o mesmo alimento, a mesma comida que alimenta, nutre o nosso corpo, ela não nutre a nossa alma. A nossa alma ela fica até vazia, fica fraca. E você deve estar se perguntando como nutrir a sua alma. Falarei um pouco mais à frente. Então, já que a comida é a principal ação que une o corpo à alma, aqui a gente já consegue perceber que a partir do momento que você tem uma alimentação excessiva, entenda que seja por meio da gula ou através de comidas vazias, fast food, industrializados, você acaba danificando o seu crescimento. Eu já comentei em um outro vídeo que o nosso corpo é a vestimenta da nossa alma. Então, se o seu corpo ele estiver livre de excessos, você será capaz de ter uma maior clareza de como conduzir a sua vida. E como isso ocorre? O funcionamento da mente, ela depende dos nutrientes em que nós absorvemos. Esses nutrientes, eles caem na corrente sanguínea e o que contém na corrente sanguínea? O grande agente mágico, o éter, as infinitas possibilidades que, através da nossa inspiração, caem diretamente na nossa rede sanguínea. Então, através da nossa rede sanguínea, misturado com esse grande agente mágico, todos esses nutrientes são transportados por todo o nosso corpo até chegar ao nosso cérebro. Então, sim, a nossa mente é fortemente afetada pelos nutrientes em que absorvemos. Alimentos saudáveis ajudam a nossa mente a se desenvolver. E alimentos nocivos têm efeito contrário sobre a nossa mente. Eles são extremamente prejudiciais ao nosso desenvolvimento. Porém, esses alimentos não têm uma ação somente sobre a nossa mente consciente, mas também sobre o nosso subconsciente. E como a alimentação, ela reflete no nosso subconsciente, é através dos nossos sonhos, por exemplo. Então, você já comeu uma feijoada e tentou ir dormir logo em seguida? Você teve bons sonhos ou você teve pesadelos? Então, quanto mais clara for a sua mente em prol da nutrição e dos seus hábitos alimentares, mais claro será o seu subconsciente e mais ele será capaz de te ajudar. Afinal, já comentei aqui em um outro vídeo o poder do seu subconsciente e como você transformar ele no seu maior aliado, já que inconscientemente o seu subconsciente é o seu maior inimigo, o seu arquirrival, exatamente. Mais detalhes, cards na tela. Então, entendemos até aqui que é por meio de uma alimentação apropriada que pode se ascender a um nível além do intelecto, além de toda a compreensão que já tem alcançado. E o que o jejuar tem a ver com tudo isso? O jejuar nada mais é do que a representação
dessa quebra desse desejo pela comida. O que basicamente ele reverte o processo e produz a revelação da divindade. Então, o que é o ato de jejuar? O ato de jejuar nada mais é do que a quebra pelo desejo de comida, o que reverte o processo e se mostre a face da divindade. Em Deuteronômio 31:17, Deus refere-se a esconder a sua face e diz o seguinte: esconderei o meu rosto e ele será devorado. E o que isso quer dizer? A ação de comer inconscientemente faz com que essa face divina ela se esconda. Então, um exemplo. Normalmente, quando algumas nações elas estão com problemas, elas têm o hábito de jejuar. Exatamente por conta disso. Porque o ato de jejuar dá clareza à sua mente e é revelada a face suprema. Então é onde você tem a solução de uma causa que lhe aflige. Quando você deve fazer o jejum? Quando você tem alguma causa que te aflige e que você não encontra uma solução. Porém, é proibido jejuar muitas e muitas vezes, porque a força que precisamos, ela vem por meio da comida. Por isso que o excesso de jejum, ele é proibido. Então, se o corpo estiver livre de excessos, você será capaz de ter uma maior clareza de como conduzir a sua vida. Vamos fazer uma analogia aqui. Você é o rei e o seu corpo é o reino. Quando você come, você reparte a riqueza que consome para assegurar o bem-estar do seu reino. Então, tenha consciência de que essa riqueza, o alimento, ela provém de uma fonte superior que te possibilita um grau mais elevado de percepção. Porém, alcançar esse grau mais elevado de percepção, ele é uma verdadeira batalha, por um único motivo. É necessário ter em mente em que você come para alcançar benefícios espirituais e não apenas para satisfazer o físico. Ou como eu li em um outro livro que faz uma menção bem parecida, que ela diz: você come meramente com o propósito de manter o seu desejo. Já que, como eu já disse anteriormente, a comida que fortifica e nutre o seu corpo, ela não tem o mesmo efeito sobre a sua alma, porque o que nutre a sua alma é o seu olfato, a sua reverência ao divino, a sua conexão espiritual. Então, se você come meramente com a finalidade de manter o seu corpo saudável, entenda que a sua alma ela está desnutrida. E como você nutre a sua alma? A partir do momento que você senta para comer, você senta não apenas com o desejo de manter o seu corpo saudável, mas você deve ter uma conexão espiritual no ato da refeição. Porém, este é um tema para nós falarmos no segundo grau da jornada do iniciado. Me conta aqui nos comentários se você fez a jornada do iniciado, grau 1. Como está essa sua evolução? Porque eu entendo que é um processo de evolução. E se conseguimos prosseguir para o segundo grau, já que neste segundo grau as meditações elas ficam mais, digamos assim, exigentes, considerando esse tema de hoje, em que a gente nutre a nossa alma através dessa conexão espiritual. Vão ter meditações, por exemplo, que você deve imaginar um churrasco e você deve sentir o cheiro deste churrasco nitidamente. Então, se você não conseguiu nem ficar em ponto zero, você não vai conseguir prosseguir na jornada do iniciado. Então, me conta aqui se vocês querem a parte 2 da jornada do iniciado, referente ao segundo grau. Se vocês têm o hábito de jejuar em prol a alguma causa. E o vídeo de hoje foi esse e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!